Bom dia, amigos. Ulisses Portela outra vez. Eu queria falar para vocês mostrarem para os seus filhos e para os seus netos o que foi no passado, num tempo remoto, cantores, por exemplo, mostrar para os seus filhos, netos, o que é uma ópera, a música. O que é a ópera, né? A ópera, mostrar para os seus filhos quem foi Vicente Celestino, Mantovani, Frank Purcell, Beniamino Gili, era um cantor de ópera, Engelbert, maior sumidade que eu vi em música e voz, Engelbert. Vocês procurem assistir, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Óperas, né? Mostrar para os seus filhos o que foi uma Aida, a Tosca, Cavalaria Rusticana, Madame Butterfly, Carmen, Pagliacci, Rigoletto, Lucia de Lammermoor, Manon, Turandot, Barbeiro de Seville, Traviata, a mostrar para os seus filhos, para eles saberem o que foi coisa boa. Esse pessoal nunca foi chamado de celebridade, porque não tinha esse pseudo-modernismo que tem hoje. Então mostra para eles o que foi uma ópera, o que foi um espetáculo teatral, né? O meu tio era alfaiate. Eu vivi minha infância e juventude na alfaiataria dele. Ele fazia ternos para todos os cinemas de São Paulo, empresários, industriais, comerciantes da Rua José Paulino. Ele ganhou muito dinheiro, mas também trabalhou muito. Sábado e domingo, na alfaiataria, fazendo fardas para o Cine Metro, Cine Marrocos, Cine Comodoro. Eu ajudava a entregar os ternos de bonde, eu ia de bonde, ajudava a entregar os ternos. Passava no calceiro para ele fazer a calça, porque o alfaiate só faz o paletó. As calças, quem faz é o calceiro. O alfaiate tira a medida das calças, mas quem confecciona é o calceiro. O alfaiate só faz o paletó. Então, esse meu tio chamava Luiz. Ele era crítico de ópera. No Teatro Municipal, ele ficava na coxia. O Beniamino Gili, quando ele veio para cá em 1951, eu tenho a foto dele com meu tio aí. Ele estava doente já, o Gili. Em 1951, ele estava doente. Ele está com uma foto no teatro apoiado no braço do meu tio. O meu tio está com um álbum de ópera na mão, né? Eu tenho a foto aí, eu já mostrei, que aqui eu mostro outra vez. Então, o Beniamino Gili, né? Meu tio conta que no Teatro Municipal, a população na rua esperando o presidente, né? Então era engraçado, meu tio contava, né? Olha, encostou um Cadillac com motorista, uma limusine, né? A turma, é o presidente, é o presidente. Era um Matarazzo no Cadillac. O presidente veio de Galaxy. É o Matarazzo, é o Matarazzo, é o Matarazzo. Era o presidente de Galaxy. O presidente de Galaxy e o Matarazzo de Cadillac, né? O Eduardo Matarazzo falava para mim, Ulisses, a chapa de 1 a 10 era da família. Olha, o Conde Matarazzo, ele tinha o Cadillac dele com a chapa número 1. Olha que força que tinha os Matarazzo, né? Reservar para eles de 1 a 10 era da família, né? Então, meu tio contava que o Beniamino Gili era um tenor italiano. Teu avô lembra e teu pai lembra. Mostra para os seus filhos, deixa ouvir,
Quem foi, né? Beamino Gili, Mário Lanza, Maria Callas. Vocês sabem, os musicistas sabem o que eu estou falando, né? Então, meu tio ficava na coxia do teatro, terminava a ópera, o Gili perguntava para ele chamava Luiz, Luigi, como é stato? Como eu fui, né? E o meu tio falava para ele, olha, seu Gili, naquela passagem daquele ato, o senhor subiu muito. Meu tio, hein? Olha que eu tenho honra de falar isso aí. Eu fico arrepiado. Meu tio Luiz, irmão da minha mãe, trabalhou que nem um cavalo, mas também ele comprou um quarteirão de casa, trabalhando com alfaiataria. O Dili perguntava para ele, Luigi, como é stato? Como é stato? E ele falava, na passagem do trecho, na passagem tal, o senhor subiu muito. E nessa passagem do trecho da Butterfly, o senhor desceu muito. Olha só, hein? Então eu tenho. E meu tio contava que o Beramiro Gili, no Teatro Municipal, ele cantava sem microfone, nos aplausos da ópera. Meu tio falava que parecia que as colunas iam cair de tanto aplauso. E meu tio conta que ele foi numa missa na Moca, no Brás. O Beramiro Gili foi numa missa e ninguém percebeu que era o Gili. Ele sentou lá no meio do público. No meio da missa, ele levantou e começou a cantar. Olha que coisa, hein? Tudo isso, esse pessoal aí, eles nunca foram dados como celebridade, porque não tinha esse mundo que tem hoje, que eu sou contra certas coisas, viu? Eu sou contra certas coisas. Esse celular no ouvido aí, o pessoal está doente, vocês me desculpem, o celular é um telefone, não é para ser usado dessa maneira. Então gruda ele, vai numa oficina e manda soldar o celular aqui. Pronto. Porque sabe o que vai trazer isso aí? Sabe o que vai trazer esse celular, esse uso exagerado que o povo, eu estou percebendo, não se cumprimenta mais, não se olha mais um para o outro, os casais estão se separando, porque no celular eles mostram uma coisa tudo rápida, viu? Propagandas que eles acham que todos estão comprando, mas não estão. Pensa que está comprando tudo, está em casa. A mulher fala, meu marido não compra nada disso que eu vejo na televisão. Olha o shopping, vai a porcaria o shopping. Eu não tenho nada contra o shopping, mas não vou. Vou na feira brincar com os feirantes. Então o Gili levantou no meio da missa e começou a cantar. Acabou a missa, né? Ele causou tumulto na igreja, né? Aí, Beramiro Gili, né? Ele morreu, coitado, né? É uma voz. Então, os compositores, né? Mostra para os seus filhos, mostra para os seus netos quem foi Pietro Mascagni, quem foi Verdi, Rossini, Puccini, Mozart, Beethoven, Handel, Offenbach, Ponchielli, Richard Wagner, maestros. Eu fico arrepiado quando eu ouço os movimentos dos maestros, a inteligência dos maestros, a conduta de 150 instrumentos. Ele conhece um por um. Ele dá informe da entrada, dá informe da saída, ele manda tocar mais rápido, ele manda tocar mais. Esses são celebridades. Estes, os compositores, os cantores de óperas, esses são celebridade. Nunca foram chamados de celebridade. Nunca. Esses maestros, os gestos do maestro, procure ensinar para os filhos de vocês. O que faz um maestro numa orquestra sinfônica? O que faz? Então, gente,
Então, o presidente do Galaxy, meu tio, é o microfone, né? O Gili entrou na missa, cantou, né? Então, mostra para os seus filhos o que é uma música, mostra aos seus filhos o que é uma música lírica, o que é uma ópera, o que é um compositor, o que é um tenor, o que é um barítono. Porque eu, no teatro, eu comprei um carro de um maestro da orquestra sinfônica. Ele é um espetáculo, um espetáculo. O que é um instrumento? O que é um instrumento? Um violino, um saxofone, um baixo, um contrabaixo, um piano. Mostra para os seus filhos isso, porque sabe o que está mostrando para os seus filhos? Que vocês têm que andar grudado com o celular. Eu vejo no ônibus, eu vejo as pessoas não se olham mais na cara, não se cumprimentam mais. Os casais estão segurando, estão separando os casais. Casais que casaram por amor, gostaram da pessoa, estão se separando. Aumentou o número de disquites, separações de casais. E o que é mais grave ainda, essa telinha azul, o dia e noite. Acho que vai no banheiro com a tela aqui, vai dormir com a tela aqui, espirra com a tela. Não pode, gente. Isso aí, futuramente, sabe quem vai ganhar dinheiro? Sabe quem vai ganhar dinheiro? Os psiquiatras. Se eu fosse mais novo, eu estudava medicina e seria um psiquiatra. Eles vão ganhar dinheiro, porque essa tela azul, logo, logo, a pessoa não vai dormir mais direito, não vai ter um sono reparador, vai trabalhar no dia seguinte agitada, nervosa. Essa tela azul desse mundo moderno. Então vocês tomam cuidado, viu? Já já a pessoa fica sem dormir de noite, não dorme direito, não tem um sono reparador, de manhã vai trabalhar irritado, nervoso, cansado, já levanta cansado, né? Sabe o que falou o pai do Abílio Diniz, o seu Santos, quando ele caiu do cavalo, eu fui visitá-lo. Ulisses, brasileiro dorme muito, vocês dormem muito, e quando vocês dormem, eu ganho dinheiro. Antigamente não se fala mais em trabalho, só se mostra propaganda de televisão, como deitado no sofá, jogando tênis, no restaurante comendo, que é mentira. Ninguém tem toda aquela quantidade de comida em casa. Não tem. É tudo fantasia. Mostra a gente comendo, dormindo no sofá. Ninguém mostra mais trabalhando. Não se trabalha mais nessa terra, né? Não se trabalha mais. Está todo mundo já começando a aplicar a poupança. Olha, R$ 1.000 está com 5 0. Se chegar a 7 0, eles bloqueiam outra vez. Como outra vez, tá bom? O Maluf falou para mim, há 50 anos atrás, vocês não xingam a Zélia, o Collor, não xinga não, porque o governo pôde fazer o que ele fez, bloquear a poupança, porque estava um cassino, ninguém trabalhava mais, os funcionários da concessionária que eu trabalhava, eles queriam que mandasse embora. Eu vou aplicar a poupança, fulileiro, eu estou me ferrando aqui, olha minhas mãos, eu tenho aí 400 mil cruzeiros, eu vou aplicar a poupança. Saldo de outras firmas acumulado, o governo mandava o extrato de fundo de garantia. Eles abriam o extrato, foi um erro que o governo fez, um erro gravíssimo. Ninguém queria trabalhar mais. Olha o que aconteceu. Eu tinha 2 elbas, vendi, levantei 6 mil cruzeiros, eles bloquearam, o advogado pegou de volta, que vocês lembram, com esses 6 mil cruzeiros, o advogado recebeu o governo embolsou 5 mil cruzeiros. Viu? Eu comprei uma caravana 76 com R$ 1.000, 1.000 cruzeiros. Então, vocês tomem cuidado. Tome cuidado com esse treco. Tá demais. Eu estou vendo na rua, eu estou vendo, tá demais. Esse treco que eu chamo, que é um telefone. É o telefone, mas não é para ser usado assim como se fosse solução para tudo, que não é solução, é só mostra. Mostra, né? Eu vejo aí nas entrevistas, né? Celular, o cara comprou um carro cheio de problema,
problema para tudo quanto é lado, fica aquele bate-boca de lá, bate-boca de cá, um monte de mensagem, e resolveu? Não. O celular resolveu? Não. Aquelas mensagens, você recebeu a mensagem, mas eu falei para ele recebeu. Você mandou a foto, fica nessa conversa, mas ninguém resolve nada, viu? Fica só naquele conversa. Então, gente, vocês tomam cuidado. Esse celular é um telefone, ele não é para ser usado da maneira que vocês estão usando. Logo, logo, essa tela azul, ela não vai deixar vocês dormir direito de noite. Vocês vão trabalhar ansioso, nervoso, cansado. Quem vai ganhar dinheiro são os psiquiatras, médico psiquiatra. O amigo falou assim, Ulisses, aquela piada do louco lá. Eu falei, não. Quando eu era moleque, eu contava piada de louco, eu risquei todas. Depois eu comecei a envelhecer, o meu professor na faculdade falou, quando eu me formei químico, ele falou para mim, aos 30 anos vocês são incendiários, aos 50 vocês são bombeiro. Hoje eu sou bombeiro, eu já fui incendiário na minha juventude, eu fazia cada uma que vocês não acreditam, capotava carro, levantava carro em 2 horas, punha nos tocos, né, na marginal, o carro subia no ar, aqueles Impala. Eu já fui incendiário, agora eu sou bombeiro. Então, aquela piada do louco, eu não conto mais hoje, porque eu amadureci, eu comecei a entender que tem muitas mães que têm filhos internados, maridos, pais, pessoas da família internados, como loucos, coitados, são doentes. Então eu risquei todas as piadas de louco. Eu risquei todas, porque não acho justo, não é justo. Faz outras coisas, brincadeiras com português, eles contam piada lá em Portugal, eles contam dos brasileiros, nós contamos dele, judeu, é outra coisa, mas de louco não. Eu parei, risquei todas. Eram engraçadas, mas hoje para mim não é mais. Quantas mães que estão ouvindo têm um filho internado, um marido, um avô, um pai. Então não é justo. Então, eu falo para vocês, né? Mostra para as crianças de hoje. Ninguém mostra. O filho de vocês, talvez vocês já não sabem. Quem foi ver a Gil? É uma tampa de panela? Procura saber quem foi o Beramiro Gil, um compositor. Mostra para os filhos de vocês, para os netos. Mostra, para eles saberem. Fala, meu Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas músicas líricas aí, ópera, não a história é balela, é palhaçada. A música, para mim, são músicas de extraterrestre. São música deles. Porque eles foram inspirados, Chopin, os compositores, como é que eles sabiam para fazer uma obra dessa, de 200 anos atrás, que se eternizou? São eternas, são imortais. Como é que eles faziam, hein? Como é que eles fizeram há 200 anos atrás essas obras imortais de músicas clássicas, líricas? Para mim, só tem uma explicação. Psicologia passada para eles. Psicologias de Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, psicologias recebidas de seres superiores. Psicologias, e assim foi Nikola Tesla, porque tem os seres superiores a nós. Meu filho viu um disco voador ontem na Voluntária da Pátria. Ninguém reparou. Meu filho viu, ele conhece, ele sabe o que é isso aí. Ele tem os 6 volumes aí. Ele falou, pai, na Voluntária da Pátria passou um disco voador baixo. Eu falei, eu sei, eu já vi, passou aqui na minha cabeça, 2005. Um monstro. Então, gente, vocês não fiquem nadando na piscina da ilusão. Não fiquem nadando. Volta às origens, eu já falei. Vamos fazer compra na rua 24 de maio, 25 de março.
na Rosa Paulino, no Brás, volta às origens. Eu precisei de uma cueca, R$ 55 uma cueca. Eu fui na casa das cuecas, paguei 14, com nota fiscal e tudo. Viu, gente? No shopping. Shopping do quê? Do que shopping? Você vai pagar aluguel para os outros? Vai? Então, gente, volta às origens. Não digo para vocês voltar a ser antigo. Volta às origens. Mostra para os seus filhos o que é uma valsa. Eu comecei a perceber as coisas naquele filme de disco voador, como é que chama? Que passou, foi muito divulgado no mundo inteiro. Como é que chama aquele de disco voador, que aparece o disco, a nave-mãe aparece, e tem lá um cientista, se eu não me engano é o Raikkonen, ele trabalhou no filme, né? Contatos imediatos do terceiro grau, né? Então eu ouvi aquela música quando a nave pousa, eu ouvi aquela música, tá, 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 tá. Eu comecei a imaginar. Tá, 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 tá. Vocês lembram, né? Tá, 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 tá. Falei, isso é ópera, é isso aí. Essa é a música deles. Essa aí. Então eu comecei a ligar as coisas. Falei, como é que eles fizeram Giuseppe Verdi há 200 anos atrás? Como é que eles fizeram uma coisa dessa? Só pode ser psicografado por eles. Receberam psicografias, como Chico Xavier, né? O Chico Xavier foi uma grande pessoa. Eu tinha um amigo, o diretor da Philips, o Chico Xavier, ele ia se esconder na casa dele de cansado, porque ele não aguentava. Ele ia se esconder na casa desse meu amigo, diretor da Philips, José Garibaldo Moio. Ele foi para alta dimensão, Moio, um grande amigo. Ele gostava de Cadillac 74, ele tinha meia dúzia. Então, o Moio falava para mim, Ulisses, eu fico conversando com esse homem até 2 horas da manhã no jardim. Uma casinha simples ele morava, né? Ele morava numa casinha simples, né? Um muro de 10 metros de altura, um jardim que parecia o da Estação da Luz. E ele falava, Ulisses, eu fico conversando com um homem desse até 2 horas. Eu, Moio, você não tem que trabalhar no dia seguinte? Ele falou, não. Conversar com um homem desse, você esquece o Chico Xavier. Minha tia foi lá no Chico Xavier. Minha tia foi. Eu vou contar o que aconteceu e vou encerrar. Então o Moio falava, você conversa com um homem desse, você esquece. Sabe o que ele falou para mim? Dependendo da luz da pessoa que falece, ela assiste o próprio enterro, olha só. Ela assiste o próprio enterro dela, vê os familiares chorando, o Chico Xavier. A minha tia foi lá, porque a minha tia perdeu um filho de caça submarina, né? Eles moravam na Pio 11, numa mansão na Pio 11, na Lapa. Ela tinha um prédio de 12 andares. Ela recebia o cheque da imobiliária na época. Ela falava, põe aí. 12 andares. O filho dela morreu afogado, caça submarina. Eu lembro, nós íamos visitá-lo, porque era tio da minha mãe, Luiz Sálvia. Ele não comprou um caramanguia, ele comprou dois. Dois caramanguia lá. Ele não comprou um, ele comprou dois. Na época era caro, hein? E veio dos Estados Unidos o material caça submarina. Vieram dos Estados Unidos. Eu abri as embalagens, eu vi a embalagem, aqueles algodão, tudo com bolinha protetora, né? Abria para caça submarina, obcecado. O pai na cozinha, tomando café com a minha mãe, o pai dele na cozinha, tomando café com a minha mãe, e eu com Luiz Fernando no quintal, abrindo a embalagem da aparelhagem moderna de arpão, né? Arpão. Eu não vou, você é louco. Deixa os peixes sossegados. O pai dele na cozinha, eu via na cozinha, né? Um quintal grande, cabia 10 carros no quintal. Eu via ele, né? O pai e a minha mãe. O pai dele e a minha mãe. E o pai falava para ele, deixa os peixes sossegados. O pai falava lá, né? E nós abrindo as embalagens. O pai dele falava, deixa os peixes sossegados.
vai na peixaria e compra, eles estão no mundo deles. Ele fazia assim pro pai, ele fazia assim pro pai, como se falasse, né? Para de encher o saco, ele fazia gesto, para, mas não falava nada, só fazia gesto. E o meu tio, o tio da minha mãe, deixa os peixes sossegados, eles estão no mundo deles, vai na peixaria e compra. Sabe o que aconteceu? Itaiaí, ele pescando, desceu com a caça submarina, foi experimentar o aparelho, né? Os primos, ele médico, recém-formado, com os primos médicos, ele desceu com o arpão, subiu e falou para os primos, olha, pegou 40 quilos, ele fez sinal, 4, né? Olha, ele fez sinal para os primos, 40 quilos, estava arpoado. Ele desceu para pegar o peixe, gente, e não subiu mais. E não subiu mais. Os primos comeram o peixe, viu? Ele pegou um peixe de 40 quilos. Mostrou para os primos, fez sinal, subiu, fez sinal, 40 quilos, 40 quilos. E desceu para pegar o peixe. E não subiu mais. Viu? Deu embolia. Meu tio não quis fazer autópsia, porque a família de médicos já viu uma mancha preta aqui, né? E deu embolia. Embolia subiu muito rápido, né? Pode ser, né? Um moço, a mãe dele não comia mais. A tia da minha mãe não comia mais, não dormia mais. A imobiliária trazia o cheque do prédio dela. Põe aí. Ela não comia mais, ela estava morrendo. Levaram ela no Chico Xavier, né? Levaram no Chico Xavier. E Uberaba, ela estava morrendo. E morreu os dois, marido e mulher, de desgosto. Viu? O Chico Xavier recebeu o menino, chamava Luiz Fernando, Dr. Luiz Fernando, em Itanhaém. O filho desceu para o Chico Xavier e falou: mãe, para de chorar, a senhora está me prejudicando. Mas não adiantou. Eles morreram os dois, viu? O pai falava: deixa os peixes sossegados, vai na peixaria e compra, eles estão no mundo deles, que não deve mexer, né? Não deve, deixa eles. Foi experimentar, né? Arpoou 40 quilos, subiu para avisar, fez assim, desceu e nunca mais voltou. Os primos comeram o peixe, viu? Os primos, médicos. Então, essas aí são as histórias, tá bom? São histórias reais, não é que o repórter falou, da Atena falou, a vizinha, não, é coisa real. Eu só falo coisa real. Pode ser que eu falo de oficina de 40 anos atrás, vocês me perdoem, os donos de oficina modernos, não condiz com 40, 50 anos atrás, né? Não condiz. Então, não me levem a mal. Estou falando coisa de... Eu falei da companhia de seguro, eu falei ontem da companhia de seguro, gerentes de sinistro, mais de 40 anos atrás. Hoje é diferente, hoje não acontece tudo isso que acontecia há 40 anos atrás. Eu tenho muita coisa para falar, vocês nem imaginem. Eu vou falar devagarinho. Eu só vou não soltar, eu só não vou soltar uma coisa. Só uma coisa que eu não vou soltar. Só no meu leito de morte. É muito grave, é gravíssimo. Essas pessoas fazem crime contra a economia popular. Eu vou falar, é muito grave, é gravíssimos. Supermercados. Eu vou falar quando eu estiver no meu leito de morte. Aí eu vou falar o que eles fazem. É melhor parar por aqui. Tem muito mais coisa, eu tenho muita história, muitas coisas reais que eu presenciei
né? Isso é realidade. Então, gente, mostra para os seus filhos. Não fica mostrando shopping, não. Essas coisas modernas. Não leva a nada isso aí. Isso é passageiro. É um enxame de propaganda. Eu já falei isso aí. É um enxame. Eu espero que vocês tomem juízo quando vocês compram esses carros de hoje. Tomem juízo. É melhor ficar quieto, sabe? Vem aqui na minha casa, eu levo vocês em 2 oficinas. Eu levo vocês em. Tem 10 oficinas para levar vocês. Para ver automóveis pendurados lá. Pendurados. Esperando aprovar orçamento, esperando peça. Não sabe o que faz com o carro. Entendeu? Se vende. Vem aqui. Eu levo vocês. Vem. Então, gente, é só isso aí. Mostrem para os seus filhos. Mostrem as coisas do passado. Mostre. Não custa nada. Até hoje, tenho saudade, eu estava assistindo, matei a saudade, sabe com quem? O Golias, com a escolinha do Golias, né? A brincadeira, depois eles começaram a falar bobagem, porque adquire fama e apela para a ignorância, porque o cérebro se esgota, né? Vê se esgotou o cérebro, vê se Você ouviu alguma vez o Gordo e o Magro falar bobagem? O Chaplin falar bobagem? O Danny Kaye falar bobagem? O Jerry Lewis falar bobagem? Dave Martin? Não, eles nunca ouvi, nunca. O Danny Kaye, os Três Patetas, eu fui contra os Três Patetas, eu sou contra o Charlie Chaplin, porque ele era muito agressivo, só dava pontapé, os Três Patetas se batiam um no outro, eles só sabiam se bater, agressividade eles passavam. Charlie Chaplin, eu vou contar uma história rápida, eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Num navio, ele desembarcou no navio com a brincadeira, se eu não me engano foi na Inglaterra, o Charlie Chaplin, com a brincadeira dele, a mania de brincar, que nem eu não paro de brincar. Eu brinco na fila do banco, no açougue, no supermercado, na feira, eu brinco com todo mundo. Então, o Chaplin, com a mania que ele tem, ele deu um pontapé na bunda de um fiscal aduaneiro, com a brincadeira dele. A brincadeira dele. Ele foi brincar com o fiscal aduaneiro e deu um pontapé na bunda. O que ele fazia nos filmes. Ele foi parar no tribunal. Viu? O juiz falou para ele, você é um vagabundo. Você é um vagabundo, o juiz falou. Ele falou, excelência, eu só procurei divertir as crianças. Só procurei divertir as crianças. A brincadeira dele. Ele foi parar no tribunal. Viu? Pontapé brincando na bunda de um fiscal aduaneiro num navio. Então, eu fui contra o Chaplin, né? Eu não gosto do Chaplin, eu gosto do Gordo e o Magro. Nunca ouvi uma bobagem do Gordo. Eu fui criado com o Gordo e o Magro. Eu fui criado. Eles fazem cada uma. A última do Gordo e o Magro, eles foram tomar uma soda e o Gordo falou pro Magro, quanto você tem? Eu tenho 10 centavos, eu também tenho 10 centavos, vamos tomar uma soda, sociedade, né? O balconista pôs a soda, né? Pôs a soda e encheu o copo, né? O Magro pegou a soda e tomou tudo, né? Ele tomou tudo. O Gordo falou para ele, e a minha parte? Nós somos sócios, você tomou tudo. Ele falou, sabe o que é? É que a minha parte estava embaixo. Não tem igual o Gordo e o Magro. Nunca ouvi uma bobagem, nunca. Danny Kaye, Red Skelton, lembra do Red Skelton? Fernandel, Jerry Lewis, eu nunca ouvi uma bobagem do Jerry Lewis. Eu ouvi a agressividade do Chaplin, né? Dos Três Patetas, eles só se batiam, né? Isso aí não é bom, porque passa o quê? Agressividade. Então, gente, mostra para os seus filhos e para os seus netos que existiu coisa boa, né? Mostra a música, mostra os compositores,
Mostra, ensina para o seu filho o que é um maestro. O que é um maestro? Ele dirige 150 músicos. Ele sabe quando tem que parar, ele sabe quando tem que aumentar, ele sabe quando tem que diminuir, sabe quando tem que fazer mais baixo. Ele alerta aquele que está dormindo, ele fala aquele que está tocando muito alto para baixar o instrumento. E todos entendem. Um maestro mostra para os seus filhos, vê os gestos dele. Isso é celebridade. E nunca foi chamado de celebridade, viu? Fabricaram celebridade. Eu expliquei outro da Cristiane Torlone para vocês, né? Eu expliquei para você da Cristiane Torlone, né? O diretor falou para ela sentar no capô do carro de um amigo meu. Quando eu vi ele falar isso aí, você tem que sentar no capô, eu peguei o carro, liguei e fui embora. Eu fui embora, deixei eles lá, que se dane. O diretor daí compre um carro e manda ela sentar no capô do carro dela. Viu? Carro recém-reformado, vai sentar no capô, onde ela vai pôr o pé? Vai pôr no pé do para-choque. Cromação nova, funilaria nova, pintura nova, tapeçaria nova, mecânica nova. Que é isso? Levou o carro para ela fazer uma cena. Vai sentar. Quando eu vi o diretor lá do teatro falar, o diretor, você senta no capô, o quê? Eu passei a mão no carro e levei o carro embora. Eles ficaram um olhando para a cara do outro. Que se dane. Vou deixar sentar no capô do carro de um colecionador de Fortaleza, amigo nosso. A oficina ficou brava, porque a oficina perdeu o que ele ia ganhar, viu? Perdeu o que ele ia ganhar de mandar o carro. Mas o dono do carro falou para mim, Ulisses, obrigado pelo que você fez. Você vai ganhar um almoço no Cisa Parque Hotel. Por isso. Ele entendeu, porque os carros antigos, a gente tem amor um pelo outro. O colecionador, eles têm amor pelo carro do outro, como se fosse o dele. Eu não sei explicar isso aí. Fica uma família. Porque quem teve carro antigo? Quem teve automóvel antigo? Teu pai, tua avó, né? Eu com a minha Brasilinha velha aí, é uma Brasília 74, de 50, mas eu pus ignição eletrônica, troquei tudo, né? Só não pus injeção. Injeção eletrônica eu não pus, porque vai descaracterizar o motor. Mas a ignição eu pus, tirou platinado cafona, tirou fora. Faz 4 anos que eu não regulo a lenta dela, né? Vocês têm que tomar cuidado com essa gasolina, estou pondo álcool. Então vocês colocam um pouco de gasolina pódio, viu? Não custa vocês pôr, vai gastar R$200 de gasolina, vocês põem 50 de pódio, com esse álcool que está pondo nos tanques, álcool, está diluindo tanto álcool, daqui a pouco... então, eu tenho um vídeo aí, eu tirei o reservatório de partida frio do Uno Vivace da minha filha, eu tirei, estava preto, aquilo vai para os bicos injetor, porque é líquido, passa pelo filtro. Eu fiz aí, eu mostrei, olha o que vocês vão ver. Então, gente, vamos voltar. Mostra para os seus filhos, mostra o que é uma ópera. Ela não acaba nunca, se eternizaram, então não precisa falar mais, viu? Corta esse pseudo-consumismo, viu? Esse consumismo que só está tirando o dinheiro teu, não está dando, só está tirando. O celular veio para gastar. Eu falei para o diretor da Globo do Rio de Janeiro, a televisão, a mídia, ensinou a gastar e não ensinou a ganhar. Se ela ensinasse primeiro a ganhar para depois gastar, hoje o camarada ganha 7 mil. 7 mil, ele gasta 14 e está pendurado no eu vejo no banco. Está todo mundo pendurado lá. Viu? Então, não estão consumindo. Eles não estão consumindo tudo que está mostrando. Televisões, YouTube, internet mostrando gente comendo, bebendo no sofá. Aí não mostra ninguém trabalhando. Não tem mais ninguém para trabalhar. Mostram vendendo nos sofás, deitado no sofá, comendo. Eles põem mesas que
não condiz com a realidade. Aquela atitude daquele camarada no sofá, ele devia estar trabalhando. Quem não trabalha mais? Ninguém trabalha mais? Vamos ficar tudo olhando, né? Ninguém trabalha mais? Gente, um abraço para vocês. Um abraço de todo o coração. Zana, corta, tô. Oi? Desliga isso aí. Aí, grava.